Vem comigo, gente. Agora vamos pro nosso cara a cara com elas, porque vamos bater aquele bate-papo que nós mulheres adoramos. Vem comigo, vem comigo. Tá liberado 964450532. Ei, sejam bem-vindas. Numa mesa de chá da tarde maravilhosa da Lamonte Tortas e Doces para vocês. Camila Silveira. Muito Boa obrigada, tarde. boa tarde. Tá super cheiroso. Tá uma delícia, Tá né? uma delícia isso. Apresenta a nossa convidada, Marcinha. Nossa convidada, Márcia Turci, empresária, mentora, palestrante, consultora financeira. Seja bem-vinda. Eu que agradeço você, Nani, agradeço você, Camila, agradeço você que está aí nos assistindo, fique conosco. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui, né? Maravilhosa. Você é uma mulher que instrui, né? Que você prepara outras mulheres. Desde quando você já teve essa... Você é uma executiva sempre, mas que você está fazendo essa parte bem focada agora de consultoria financeira. Então, essa parte começou quando eu migrei. Eu migrei para os Estados Unidos. E eu saí de uma carreira bem sucedida aqui no Brasil. E chegou lá, eu falei, eu preciso recomeçar. E que é um tema muito atual, né? Porque a gente tem vivido tantas coisas no Brasil e isso sempre acompanha a gente. Como é ser um imigrante, né? Como é que a gente faz todo esse procedimento, as dificuldades que a gente encontra? Conta toda essa parte pra gente. Mas antes... Antes a nossa Roda vinheta. a vinheta. Ainda, conta. Não é fácil ser imigrante, né? Não é. Ai, meu Normalmente, né, as pessoas imaginam assim, imigrar deve ser difícil porque eu não falo inglês. As pessoas acreditam que o maior desafio de imigrar é apenas o inglês, e não é. Já são quase 4 anos, né, eu enfrentei a pandemia, acreditei que eu poderia voltar e quando eu cheguei com 6 meses, aconteceu um lockdown. E eu tive que me reinventar, eu tive que recomeçar. E o grande desafio que eu enfrentei e que conversando nesses 4 anos, quase 4 anos, com mulheres, homens, adolescentes que imigram, não só do Brasil, né? Você tem lá imigrantes de vários lugares. Na verdade, o grande desafio não é a língua, não é só a saudade, porque a saudade é um dos maiores desafios, a saudade Eu enfrentei a pandemia e eu perdi um tio muito querido que era um pai para mim. Com Covid. Eu ficava temerosa de perder minha mãe. Isso é um medo. Essa insegurança, né? Não, essa insegurança para o imigrante é muito grande. difícil. Ainda mais aqueles que não podem ter a liberdade de voltar. E só que para mim, estudando, o grande desafio é aprender a lidar com as emoções lá. Por quê? Eu costumo dizer que aquilo que não está bem resolvido aqui no Brasil não vai se resolver lá. Então, se o seu casamento aqui não era bom, lá você vai se separar. E tem inúmeros índices de brasileiros separados que foram bem para lá. Então, o problema não está tão somente naquilo que você enfrenta lá. Está em aquilo como você vai lidar com os desafios. Você Às tem vezes uma é mais nova difícil. cultura. Não é? Muito mais difícil. Cultura Muito mais diferente, difícil. um povo diferente, são mais frios. A gente, pelo menos, tá aqui, tem uma amiga, liga pra amiga, tem como chora com a amiga. recorrer. Mas recorrer alguém. É completamente diferente. Eu morei muito tempo fora e essa saudade, Não é? lidar com as emoções, realmente eu tenho certeza que é o maior dos desafios, entre outros, porque a gente sabe que por mais que a gente seja bem recebido, que a gente tenha um trabalho estabilizado, não é ali, não é ali o nosso país de origem, Não isso é onde a faz gente se sente, diferença. não está em casa, né? Você sabe uma coisa que, quando eu vi muitos brasileiros e imigrantes lá no meio da pandemia, que perderam muitos entes queridos aqui. E uma coisa que eu dizia para eles, se nós estivéssemos lá, nós não iríamos conseguir mudar a morte. Mas aprenda a ressignificar isso, aprenda a olhar agora daqui para frente como algo que você pode aprender com a perda. Porque você estando lá, você não iria conseguir pedir. A pandemia, ela invadiu o mundo. O mundo pegou todo mundo de surpresa, né? Muitas pessoas não conseguiram lidar. E elas acabam até retornando para o país, para o Brasil, por conta disso. Por conta da Mas isso é o estabilidade quê? emocional. Né? Mas para mim o grande desafio está aí. Você não decide fora o que nem dentro está decidido. Se eu Tem não que uma decido coisa, então, na uma mente- decisão muito precisa mesmo, muito certa, sim. né? E muitos vão sem planejamento. Eu planejei, coloquei tudo num papel, porque eu estava numa Tempo você multinacional. levou o seu planejamento? Então, eu trabalhava numa multinacional aqui no Brasil, 20 anos, eu tinha uma carreira bem sucedida, eu era executiva de uma grande multinacional Corajosa, hein? conhecida, e eu tomei uma decisão familiar mesmo. Só que eu estruturei. Nesse tempo eu fiquei, quando eu saí da empresa, uns 6 meses me estruturando. Então eu pensei em tudo, eu fiz ganhos e os perdas, sabe? Quando você analisa o que eu ganho, o que eu vou perder. Balanceou mesmo. Eu balanceei. E eu coloquei não somente isso.
Porque não basta você saber o impacto e o risco de uma decisão. Você tem que ter um plano para o que você vai fazer se der algo errado. Só que a pandemia não estava no meu plano, gente. De ninguém. De ninguém. E aí eu tive que me reinventar. E se você não tiver as suas emoções bem estabelecidas, bem claras, não quer dizer que você não vai sentir medo. Não quer dizer que você não vai sentir saudade. Quer dizer que você não vai pensar que você tomou a decisão errada na hora de imigrar. Porque a maioria, quando as coisas não saem do jeito que eles imaginavam, eu tomei a decisão errada. Não, você não se planejou. São coisas diferentes. E para você ser uma empreendedora lá? O tempo passou e você começou a ser uma mulher. É diferente lá nos Estados Unidos? Tão diferente que, olha, eu estou muito feliz de ter encontrado o Fernando Seabra. Olha como as coisas são. O quanto o seu programa ele está sendo importante. Se as pessoas souberem absorver as conexões e por que elas estão em determinado momento e por quê. Porque eu disse para o Fernando no bastidor, eu disse para ele, eu preciso de você. Porque eu estou começando a empreender. Eu era uma funcionária de corporação, CLT, onde eu tinha tudo pronto. Eu tinha carro, eu tinha celular, eu tinha notebook, eu tinha planos de benefícios. Estou num país que eu tenho que aprender a lidar com a saúde, que é diferente do plano de benefício daqui. Estou num país que empreender é diferente. Também é diferente. Também não sou CLT, tenho que aprender a lidar, a não ter salário fixo. E olha, eu vou te falar, tem sido muito bom, mas eu disse para ele, eu preciso aprender tanto, porque realmente a gente está engateando. Mas olha, empreender é muito bom. Eu adoro ouvir vocês, e o empreender muito bom fora do país. Então, mais difícil ainda, né? Nossa. Mas tem algumas facilidades que eu acredito que se eu fosse recomeçar empreendendo aqui, eu talvez teria um pouco de entrave em algumas áreas. Um exemplo, eu abri minha empresa lá. É muito simples abrir uma empresa nos Estados Unidos. Agora, entre abrir a empresa e você administrar a empresa, você tem que ter experiência. Aí se torna difícil. Porque quem nunca soube sobre gestão, planejamento, né, sobre lidar com pessoas, porque você vai ter que o tempo todo se relacionar. Se você não sabe lidar com pessoas, você vai simplesmente querer ser um operário em vez de um empresário, em vez de um empreendedor. E você não vai conseguir lidar com isso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai crescer. E você vai achar que você não foi feito para isso. E aí, existem muitos recursos, assim como o Fernando. Né? Você tem que buscar os caminhos. Empreender, você vai buscar esse aprendizado com quem já faz sucesso. A gente precisa administrar muito, porque se você é um empreendedor e você não sabe delegar, você não sabe escolher as pessoas certas para as funções adequadas, você acaba querendo fazer tudo, não dando conta de nada e não deixando a empresa crescer. Você mesmo trava a empresa. Muitas empresas faliram e muitas empresas, né, requer cuidado ainda. Está no mercado, né, o nosso mercado financeiro hoje está muito difícil. Sim. Muita gente quebrando, muitas empresas fechando, infelizmente. E pegando isso, Camila, se você olhar para os Estados Unidos, o que acontece? Muitos brasileiros saem daqui e eles começam a empreender de forma solitária. Por quê? Ele aprende uma nova profissão, vai para a obra, vai para algum segmento lá, as mulheres vão para a limpeza. Então ela começa sozinha e ela começa a ganhar o dinheiro. Aí ela começa a ver que ela pode ter um próprio negócio dela que é melhor. E aí ela começa. Só que se ela não entender, o que a Neném falou, que ela vai ter que lidar com pessoas, que ela tem que potencializar outros para que a empresa dela expanda, ela vai continuar solitária a vida inteira. Tem que delegar, né? Tem que delegar. Sim. E tem que formar. Solitária e limitada. Ilimitada. Porque ela não consegue crescer, ela não consegue ganhar mais dinheiro, ela sempre vai estar vivendo naquele mundo dentro do que ela consegue produzir sozinha. E o que eu mais vejo é o quê? Essas pessoas que não aprendem, elas acabam se sobrecarregando, ficam doentes, e aí entra um problema maior que acontece lá. Que por isso que é uma área que eu estou cada vez mais gostando e me aprofundando, que é as pessoas, elas afetam duas áreas quando elas só trabalham lá, porque elas trabalham muito. A família e a fé. Então elas começam a abrir mão das... E fé, quando eu digo, não é uma fé acerca da religião. É uma fé até dos seus princípios, suas crenças, seus princípios. No Brasil eu era tudo, agora eu não sou nada. Mas quem disse que... O Fernando falou algo que eu acredito piamente. Você precisa ser sua essência na íntegra. Você precisa ser quem você é, onde você estiver. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Não com coisas. Eu me conecto com ela, olho no olho, com pessoas. Eu não me conecto com o produto que ela pode ser. Não é com isso. Eu me conecto com a mulher que ela é.
Isso é importante. E quem sai do país e está sozinho, muitas vezes, precisa olhar para dentro mesmo. Ele tem que parar de olhar e de, às vezes, se soltar dessas tábuas de salvação que a gente tem, que é uma irmã, é uma prima, é uma família, e se encontrar consigo mesmo e falar, opa, agora sou eu, por mim, com a minha fé, com a minha essência, eu tenho que enfrentar tudo isso e fazer acontecer. E você sabe que uma coisa que aconteceu comigo, Nani e Camila, é que quando eu cheguei lá, por eu trabalhar muito tempo numa empresa e ter uma rotina executiva de entrar cedo, sair tarde, morar em Alphaville, trabalhar na Ibirapuera, eu tinha quem cozinhava, eu tinha quem levava na escola. Passava, quem cuidava. Lá sabe o que acontece? Você aprende. E isso, se você não tiver com as suas emoções alinhadas, você acha que isso é perda, isso é ganho. Olhar a sua filha e falar, mãe, você sempre cozinhou assim? Porque aquilo gera o quê? Relacionamento. Não é só sobre eu aprender a entregar aquela comida para minha família, mas é sobre eu estar me relacionando naquele momento. Coisa que por mais de 20 anos não acontecia. Não fazendo. Tem perguntas para você. Amém. Vamos lá, João Borges. Imagem na tela. Márcia, como você encara esse novo tempo em que as pessoas não sabem quem são e querem liderar sem conhecer suas origens? De onde vieram e para onde estão indo? Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada. Na verdade, a gente quer cobrar do outro aquilo que nem a gente faz. E por que a gente não faz? Porque a gente não se conhece. Eu fiz um processo de autoconhecimento há alguns anos atrás. Um dia eu me vi numa situação, e até lancei um capítulo em um livro com 21 mulheres, que eu trouxe para vocês, no final vou entregar, de histórias reais. O que parecia o fim, foi o começo de uma linda história. Por quê? Porque quando eu fui abandonada, grávida de 4 meses, eu falei, o que eu faço disso? Eu vou chorar? Eu vou viver. E aí eu fui me autoconhecer. Eu falei, eu escolhi errado. Eu não sei quem eu sou. Eu não tenho as minhas emoções no lugar. E aí, depois desse tempo, e com uma pessoa que para mim é a pessoa fundamental na minha vida, que é Jesus, eu entendi, eu falei, ele sabe quem eu sou. Ele tem planos maiores para minha vida. E aí eu falei, que ninguém me para mais. Ninguém me segura. E aí isso não tem a ver tão somente como você ser empoderada, tem a ver com ser você. Brilha. É muito interessante quando a gente tem alguns capítulos da nossa vida que a gente se despede para uma das mulheres que nós somos, né? Porque quantas mulheres várias, nos contêm? Várias, né? Quantas Camilas não tem Ô, dentro Santos, de mim? por favor, pedir só o Santos, traz o livro dela aqui que eu quero mostrar. Depois só... Não, pode na hora que encontrar, traz o livro aí que ela vai entregar depois, mas eu quero mostrar. Porque eu gosto de ver quando as mulheres, assim, né, têm uma história de vida com conteúdo, que estão orientando, ajudando outras mulheres, as pessoas, né? A gente fala das mulheres quando nós mulheres estamos reunidas. Mas eu quero muito mostrar, gente, aqui, ó. Mulheres, olha só. Mulheres restaurando mulheres. Mulheres restaurando mulheres, gente. Você foi restaurada, você viveu uma história na Angola, você estava me contando. E hoje, qual o seu papel? Qual a sua missão? O Fernando estava falando, como é que eu contribuo para uma sociedade que passou uma pandemia que tem índices altíssimos de que uma das doenças que mais vai afetar a sociedade é a psiquiátrica, é a mente. Tá muita gente, Como muita, é que a gente muita depressão, ajuda? ansiedade. E você sabe que quando eu voltei para Angola, depois de ter os meus filhos, eu já tinha vivido lá antes, mas aí eu tive meus filhos aqui no Brasil e depois eu retornei. E quando foi essa fase para eu retornar, que os meus filhos ficaram no Brasil, um dos meus maiores medos era morrer. E eu pensava nisso, o meu primeiro livro é uma parte final que eu faço. E eu escrevi exatamente isso. Eu tinha tanto medo de morrer, de ficar sem os meus filhos, de não ser mais aquela Camila, e hoje eu tenho plena consciência de o quanto aquela Camila ela precisava realmente morrer. A gente precisava realmente se despedir daquela Camila para que a nova tomasse esse lugar e que outras novas venham. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade e a gente tem esse medo de se reinventar ou acha que isso não é possível. Isso aqui, como foi a ideia? Então, como você transformou a ideia foi em assim, na pandemia, a tal da reinvenção. Eu nos Estados Unidos, eu tinha acabado de sair da minha carreira. Eu saí em janeiro de 2019, setembro de 2019 eu estava nos Estados Unidos. Janeiro começa aquela história do Covid, fevereiro, março, lockdown. Comecei a fazer live na pandemia. E aí começou uma conexão de mulheres. Uma pessoa, uma mulher maravilhosa, Luciana, a pastora Luciana pegou e juntou 21 mulheres que venceram, mas não na pandemia.
Porque a gente estava enfrentando a pandemia diferente. Ela falou, por que vocês estão enfrentando diferente? Porque lá atrás eu me conheci. Então aqui tem uma história, que é essa história do abandono, que eu não vou contar, só vou dar o spoiler. Mas que nesse abandono, que eu estava grávida, eu já tinha sido casada, Nani. E com 21 anos eu separei, divorciei por uma traição. Conheci um outro rapaz, me apaixonei, fiquei grávida e me abandonou grávida de 4 meses. Fiquei com os 2 pequenos. Falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Quantas mulheres que estão assistindo a gente, sabe, se encontram assim, e sabe qual é o primeiro... Se identifica. Se identifica. A primeira coisa que elas fazem é se abandonar. E aí, eu fiz do fim um novo começo. E hoje, esse menino que foi abandonado, chama Lucas, é jogador de futebol profissional, meu filho. Não leva nem o nome do pai. Mas é um menino de sucesso. Porque uma mãe, uma mulher, decidiu seguir em frente. Então, mulheres ninguém restaurando mulheres... Ninguém para uma mulher quando ela isso. decide, não é verdade? E agora, eu tô gostando muito, gente. Porque faz muitos anos que eu faço televisão, muitos anos que a gente faça roda de mulheres, que a gente tenta trazer mulheres de todas as áreas para demonstrar que nós podemos. Eu estou gostando demais dessa nova fase, que eu acho assim, com todos os problemas, com pandemia, com tudo que aconteceu, eu vejo que as mulheres estão tendo mais esse encontro, parece que essa conexão, essa meio ajuda. As mulheres estão cada vez mais assim, donas do que elas querem fazer, donas das decisões. E esse movimento até de cumplicidade, é né? Isso que eu de falar, uma de solidariedade, outra. né? De você. Eu sinto que as mulheres estão entendendo que não há competição, não há. Isso na verdade, é o importante. contrário. É o contrário. Esse livro é uma história disso, sabe? Você tem a história de mulheres que foram abusadas, você tem a história de uma mulher que perdeu a mãe e o irmão no mesmo dia, porque quando foi contar a história, a morte da mãe por irmão, o irmão teve um infarto. Como surgir um novo começo de uma perda dessa? Muito difícil. A gente tem que entregar nosso legado aqui nessa terra. O que você está decidindo fazer aqui é deixar uma história, sabe? Trazer para as pessoas esperança, tudo vira falar, história, né? gente, todo mundo passa, você vai vencer, você vai conseguir. Tudo vira história. Resta saber se a nossa história vai ser interessante ao ponto dela ser lembrada e ser contada. Se a gente não escrever bonito, nós, né? Isso que eu tô falando, se a gente não souber escrever essa nossa história, daqui a pouco é esquecimento. É verdade. Deixa de ser até memória, né? É verdade. Isso cabe a nós. E o escrever essa história em outro país e trazer ela para o mas- mundo é maravilhoso. Qual o seu desafio maior hoje? Que você tem ajudado muito, você está com um livro, está divulgando, está trazendo essas mulheres, né? Trazendo Os essa união, eventos. esses eventos, palestrando. Como que tá os seus objetivos, as suas metas para 2023 agora? Então, eu estabeleci para 2023, eu fundei um instituto em Orlando. Então, agora o meu desafio eu estou documentando ele. O meu maior desafio vai ser hoje? Para mim, eu me apaixonei pelos adolescentes do país. Eu vejo que a gente precisa pegar esses adolescentes e prepará-los. De que forma? Educando. Então, você tem que pegar eles e prepará-los para a profissão, prepará-los para o casamento, que eles sejam mais emocionais, cuidados. Porque o que eu tenho visto lá, não só, né, o imigrante, o filho de brasileiro e de outros países, mas o filho de americano também não sabendo o que eles querem, como eles vão sair desse ciclo vicioso que está criado, que é a rede social. É muito... Vai conseguir sair, Camila? Que é você muito acha? difícil, Você né? que é especialista, é muito né? difícil. As telas, elas ganham cada vez mais espaço na nossa vida, mas isso tem que ser utilizado com inteligência, com sabedoria. Exatamente. Né? Eu brinco, eu falo sempre nas minhas redes, você tem que utilizar todos os meios digitais para crescer os seus negócios, mas você não pode se transformar num robô. Porque aí você prejudica realmente a sua vida. E sem a sua vida não vai ter negócio que tenha lucro ou que cresça ou nada disso. Então, essa separação do até onde você vai utilizar esses recursos para o bem e até onde isso vai ser prejudicial, ela tem que ser muito bem identificado. Então, assim, se eu pudesse resumir, a minha meta para 2023 é trabalhar o tema fé, família e finanças. Ninguém vai prosperar, porque como eu sou consultora, né? e fui muito tempo controle financeiro dessa multinacional,
Você não consegue prosperar se você não tiver a sua casa muito bem administrada e suas crenças e valores bem estabelecidas, porque senão o dinheiro te muda, senão uma proposta te tira do lugar, senão a sua esposa vai embora, os seus filhos não têm tempo com você, uma das frases mais difíceis que eu ouvi foi do meu pai, no leito, quando ele foi acometido de uma doença em 2010, ele me disse, eu só queria ter tido mais tempo com você. Então, assim, prosperar a qualquer custo não vale a pena. Eu acho que os pilares das suas crenças, da sua fé e da sua família, principalmente, não pode ser o custo de ganhar dinheiro. E você ministra palestras, você faz palestras, você ministra cursos também, online? Como que está a sua vida hoje online? Agora, recentemente, a gente está lançando aí, amanhã eu vou ter um workshop aqui em Alphaville, que já convida todo mundo. Tá lá na minha rede social. Qual é a rede? A gente vai falar sobre isso, Márcia Turci, tá lá, @Márcia Turci. Tem esse workshop, a gente vai falar sobre fé, família e finanças, ali em Alphaville, no Shopping Tamboré. Esse ali? Aquele ali? Isso, esse mesmo. Tá aí o livro, tá o instituto que eu lancei, ali também tem o Instagram da minha empresa, o Instagram do instituto. Qual é o Insta? Então, o We4 é a empresa, que é Somos 4, e o Instituto Turci, que aí é um instituto para trabalhar a família. Porque tem um filho jogador... É você e os 3F? É. É você e os 3F, que são os 4, né? O método chama Método Advance 3F. Você tem que avançar onde? Na fé, primeiro o interno, com as pessoas, família, aí o dinheiro vem, aí a prosperidade vem. Não tem como não vir. Por isso que eu falei, os 4 Fs. E hoje isso está tão bagunçado, né? Tá invertido. As pessoas estão aí na necessidade, correndo atrás das finanças o tempo todo, criando coisas novas e acabam abandonando, né? Não tendo tempo para o restante. Isso. Esse é o da empresa. Ali está lá já o banner que maravilha, mentoria empresarial. Porque teve um tempo que eu capacitei bastante, dei treinamentos também online e a gente presencial aqui em Alphaville, fiz parte do instituto, né, aqui no Brasil, e aí peguei essa experiência e falei, agora vamos reinventar. Então é possível, é só dar cada passo de vez ali, com honestidade. O que você acha, qual é o segredo, assim, para começar agora? Tá todo mundo te assistindo, todo mundo querendo começar a transformar essa nova mulher. O que é preciso? Seja de verdade. Sabe, às vezes eu tenho sentido que as pessoas elas estão se anulando, elas estão, não vou falar mais. Não, seja de verdade. A verdade conecta, a verdade liberta, a verdade é uma verdade, gente. Olha, tem um querido, o David Leonardo, que fala assim, contra a verdade não precisa de defesa, é verdade. Você, você sendo você é verdade. Mas vai chegar seu tempo. Então, respeite cada etapa do processo. Seja de verdade, seja você, respeite cada etapa do processo. Vai acontecer o sucesso, mas vai ser um sucesso que é você. E você vai estar feliz. Realizada, né? Realizada. Gente que não é ela até alcança, mas ela nunca está satisfeita. Se eu achasse que a empresa que eu estava há 20 anos era eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos eu ia me perder. Não, aquilo era o que eu fazia. Mas eu não vou desprezar a minha experiência. O que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi com a vida? Aprendeu com a vida? Seja você e vai. Ensina. Onde nós adquirimos esse livro? Então, o livro você pode me chamar no direct ou você pode entrar em contato com a editora Chave Mestra, que é aqui, né, em Alphaville. Inclusive, o evento vai acontecer na sede deles amanhã. Eu convido vocês para o meu workshop amanhã lá. Fé, Família e Finanças. Vai acontecer no Shopping Tamboré. Você pode entrar aí no meu Insta que você está vendo. Se inscreve, é facinho e vem participar conosco. Maravilhosa, que coisa boa, né? Camila Silveira também, sua rede social. Camila Silveira Oficial. Eu queria aproveitar para deixar um beijo hoje, Nani, para minha sobrinha, que faz aniversário hoje, e para uma seguidora, Mônica. Qual o nome da sobrinha? Anne, que hoje linda. faz seus 17 anos e está lá, maravilhosa. Daqui a pouco a tia está aí com você. E para a Mônica, uma seguidora nossa, que ontem entrou em contato com a gente, eu prometi que ia mandar um beijo hoje. Beijo, Mônica! Ela, a rede social, com todos os nossos programas, todos os nossos negócios. Obrigada, meninas. Gratidão. Eu que Parabéns, agradeço. viu? Amei. Obrigada, e que Camila. você, Marcinha, consiga levar
os americanos, para todos os imigrantes que estão lá nos Estados Unidos, consiga levar essa alegria, essa paz que você passa pra gente e essa fé. Bom, parabéns, viu? Obrigada. Orgulho. Essa palavra para Pra todos gente só que nos desejam deixa- sair também É. do país. Só deixa a gente orgulhosa, né? Ver mulheres poderosas ir lá e ajudando tantas outras, né? Parabéns, viu? Obrigada. Gratidão a você. Eu que agradeço. Gratidão por existir, né? Eu que agradeço. Obrigada, Amanhã Camila. a gente está Gratidão. lá no evento. Obrigada, gente. Olha, Obrigada. o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau, gente.